pra mim, Márcia. Distribui no meu WhatsApp. Bota no Márcia. Boa Não? noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada por mais uma vez estarmos juntos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Estamos aqui esperando o pessoal entrar. Para que a gente possa estar aqui glorificando mais uma vez as maravilhas do Senhor. Pessoal do YouTube, muito obrigada, sejam bem-vindos. Gente, olha, eu quero dizer para vocês, clica lá, ó, no Instagram, tem o link que direciona você direto para o YouTube. Lá é melhor a imagem, lá é melhor, sabe, a troca de... não sei para onde olhar. A troca de câmeras. Então, ó, se você tiver dificuldade, é só você ir lá, ó, na bio, tem lá, você clica e vai direto, e vai lá, tem o YouTube, Instagram, TikTok, não sei mais o que. Aí você clica o que você quer e entra. E entra lá, que vocês vão, para vocês estarem ouvindo melhor. Gente, vamos lá. Estamos com 800 seguidores. Quero agradecer também. Eu falei, estava falando nos stories que eu ia estar falando sobre esses seguidores, né? Me perguntaram por que eu comemoro a cada 100. E aí eu falo que eu comemoro, na verdade, a cada um. Porque falar de Jesus e ter pessoas seguindo, mesmo que seja por curiosidade, porque o outro mandou, ou por inúmeros propósitos, o propósito é um: ouvir falar de Deus. Porque aqui nós estamos para falar a maravilha que Deus fez na minha vida, na vida da convidada, e com certeza Ele tem poder para fazer na sua vida também. Então, por isso que a gente comemora cada seguidor que a gente ganha. Eu quero mostrar para vocês como foi a comemoração hoje. Para você ver como o inimigo tá furioso. Quer? Traz para mim, quer? Traz para mim. Traz para mim aí, quer? Vocês vão ver, gente. Eu pedi para fazer um bolo lindo. Um bolo lindo. Aí o que aconteceu com o bolo? O que aconteceu? Joga aí. Joga aí, Selma. Joga aí, Felipe. O que aconteceu com o bolo? Liza, fala para mim. Olha a situação que o bolo ficou. Tava os 800 seguidores. Ih, que nem botou os 800 aqui. Mas tá bom, olha. Olha aqui, olha. Mas isso não derruba a gente, porque o bolo é apenas um símbolo. O mais importante é que eu tenho vocês aqui com a gente. Aqui, quer? Traz aqui os 800. Olha, gente. Olha a situação disso daqui. Olha a situação disso daqui. Mas, ó. Muito obrigada, gente. Cada um de vocês. Tô fazendo mais besteira. Toma. Toma, quer? Obrigada. Mais são... E vai ser 800, 900 e tal, porque eu sempre falo, não é quantidade de pessoas para glorificar, mas que cada pessoa que está aqui, ele está para ouvir o nome do Senhor. Isso é uma das coisas. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é sobre essa blusa linda aqui, olha. Gente, a gente foi abençoada, vou te levantar, por essa blusa aqui, seu Carlos, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque assim, eu não costumo pedir nada para ninguém, eu sempre falo que Deus está aqui para prover, e se ele colocou um projeto, ele vai fazer. Eu não sou de pedir nada para ninguém. E ele simplesmente, quando eu falei assim, pedi um orçamento de uma blusa, ele falou assim: "Olha, Deus mandou te dar". E isso é maravilhoso, porque eu só pensei numa coisa: o Senhor me olha mesmo, ele cuida das coisas. E isso fazendo as nossas experiências com Deus. Isso vai fazendo a sua experiência com Deus. Então, estamos aqui para falar sobre isso, sobre o que Deus faz. Pega o aviãozinho, caminha para todo mundo aí e vamos ser lamparina acesa na vida das pessoas. Hoje eu estou... Vamos lá, vamos falar, que eu já falei demais. Hoje eu estou com uma pastora, né, que eu ouvi falar muito bem dela, que um amigo muito querido, que me ajudou muito também em todo, sabe, o processo. E ele me falou assim, eu falei, Márcio, me ajuda a encontrar pessoas para estar falando de Deus, que sejam pessoas, sabe, legal. Porque assim, encontrar a gente encontra, mas tem que ser aquelas pessoas assim, que seja assim, tocada no teu coração, que a pessoa fale dela e você fala assim, e ela é tão de Deus que tem Deus até no nome, gente. Tem Deus até no nome. Então tu imagina
Como é que é? Estou aqui com a pastora Marli de Deus, da Igreja Assembleia De Deus, Nova Canaã. de Deus Nova Canaã. Canaã. Bom dia, pastora. Seja bem-vinda, No- né? Que a senhora sinta a presença do Espírito Santo e que Deus esteja conosco a todo momento. Amém. Paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui com você e te conhecer também. Ah, verdade, gente. Eu sempre falo para eles que eu costumo saber, eu sei por alto um testemunho, mas eu gosto de saber junto com a pessoa, porque assim a gente tem a mesma, sabe, a mesma sintonia, e falar, caraca, que as pessoas estão vendo. Então eu gosto também de saber da vida da pessoa. Então por isso que a gente tem o Márcio aqui, que é um querido que falou assim, não, vai, que a gente confia e a gente já vai saber que vai ser extraordinário. Como assim, Marli de Deus? É teu nome mesmo? A sua mãe sobrenome do colocou? marido. Sobrenome do marido? Ai, gente, o que é isso? Pastora, me diz uma coisa. A senhora é daqui do Rio já há muito tempo? Não. Sim. É daqui. É Nasci em da... Madureira, fui para Saracuruna com 7 anos e até então estou lá em Saracuruna. Mas está nessa igreja desde sempre? Não. Não, não. Não. Eu fui criada na Assembleia de Deus. Quando eu tive meu filho, ele estava com 8 meses, Deus me mandou para ir para Metodista. Eu nunca tinha entrado numa igreja metodista. E eu fui. Quem me levou foi uma cunhada que nem está firme muito na igreja. Mas foi em Saracuruna mesmo? Isso. Pertinho da minha casa, eu nem conhecia. Fui assistir um testemunho de uma ex-atriz global que apareceu lá. E gostei, comecei a orar a Deus. Fiquei orando 3 meses e Deus confirmou que era para mim ficar ali. Deus falou que era um tempo de aprendizado. Nesse tempo de aprendizado, passaram-se 24 anos. A senhora ficou 24 anos nessa mesma igreja? Até que eu vou. Aí Deus me levou para Niterói. Mais uns 3 anos de aprendizado. Voltei. Deus me consagrou pastora, porque foi algo assim, Deus mesmo, que há 10 anos atrás ele tinha falado comigo. E aí, eu durante 1 ano dirigi uma igreja. Deus me mandou ir ajudar um casal de pastores que estava precisando. Eu fechei a minha, fui congregar com eles. Então, calma aí. Quando a senhora foi, porque assim, a Assembleia para Metodista é bem diferente. É. A senhora sentiu uma, tipo assim, Senhor, tem certeza? Ou tem aquela dúvida assim, será que foi Deus mesmo? Vou pedir a confirmação 3 vezes, né? Porque às vezes a gente fala assim, será que é? Aí a gente fala, será que é? Vou pedir confirmação 1, 2, 3. A senhora teve isso? Quando eu saí da Assembleia, eu fiz isso. Eu fiquei 3 anos, Jesus, será que é para mim? Essa igreja aqui, Jesus? Eu fiquei assim, 3 anos, 3 meses orando, até que eu fui num culto lá. Eu estava escondida atrás da pilastra, que eu não queria oportunidade. Uhum. Aí um irmão lá levantou lá na frente e falou: olha, tem uma pessoa aqui, ela está atrás da pilastra. Deus manda te dizer que tudo que você está orando, está pedindo, ele diz que ele está contigo onde você for. E ali eu senti que eu estava liberada. E a senhora estava se sentindo bem? Muito Porque às bem. vezes é muito, porque às vezes a gente faz o que Deus manda, mas é o que eu sempre falo, a gente faz o que Deus manda por obediência, né? Por obediência, por obedecer é maior do que sacrificar. E É. muitas das vezes a gente vai em Obedece, mas não sacrifício. se sente bem, né? Isso aí, obedece, e isso aconteceu comigo várias vezes, quando foi para eu orar a primeira vez em cima de um púlpito que eu sempre tive pavor de gente, de muita multidão, e eu chorava, Senhor, não faz isso comigo, e aí o meu pastor vinha, falava coisas, e eu falava, vou obedecer, mas aquilo era um sacrifício para mim, mas acabou virando não que não seja sacrifício, mas acabou virando, assim, uma gratidão. Tipo assim, eu me sacrifiquei, veio por obedecer e Deus me abençoou com aquela situação, sabe? Cada vez mais ele abençoou. A senhora teve, assim, foi de boa para a senhora? No meu caso foi minhas irmãs, que eu sou a 6ª de 7 irmãos, né? Então, as minhas irmãs falaram, nossa, parece que você é metodista, que você vestiu a camisa, Parece que você nasceu lá. parece que você nasceu metodista. Porque foi assim, foi um presente de Deus. Eu gosto muito de estudar, então eu estudei os cânones da igreja, a história, os fundamentos, e fui me aperfeiçoando. E ainda hoje tem pessoas lá que me ligam para saber, isso aqui é assim, assim, assim como? Porque Ai, a eu amo isso. estrutura da igreja metodista, eu conheço várias igrejas, fui criada na Assembleia, mas eu amo a estrutura da igreja A metodista. escola bíblica de lá dizem que é Eles muito têm boa, uma né? estrutura muito boa, a questão de dons e ministério, organização, administração da igreja é muito boa e E é é tua totalmente área, né? diferente. A senhora tem cara de que, Gosto. né? Que E gosta do aí, manto. e essa metodista que eu fui é do reteté. Quer dizer, mas aí já eu não queria. Mas a senhora nasceu no berço evangélico? Não. Não, então vamos lá. Então vamos lá, me conta, que eu adoro saber. Gente, eu amo saber. Eu amo Então, saber o que Deus faz. Eu amo saber de onde Deus tira, do que Deus coloca.
Vamos lá, Foi vamos algo lá, maravilhoso. vamos lá, Minha vamos lá. irmã, Hã. eu no caso era caçula. Minha mãe com 47 anos engravidou de novo. Minha mãe era muito gorda. E quando a minha irmã foi nascer, o médico disse que não tinha jeito, ela estava atravessada e minha mãe ia morrer e a criança também. Isso foi há 47 anos atrás. A medicina não estava tão Não estava. avançada. Então, a minha tia pegou minha mãe e levou para casa para morrer em casa. O médico mandou ela ir morrer em casa porque não tinha mais o que fazer. Ia morrer a mãe e a criança, né? Isso. Aí a minha tia lembrou de uma parteira que tinha próximo, foi buscar. Quando a parteira chegou, era mais gorda que minha mãe. Minha mãe entrou em desespero, que ela não ia dar conta. Foi aí, minha mãe olhou para o relógio, era 5 para meia-noite. Minha mãe lembrou de Deus. E aí ela fez um voto. Ela falou: Deus, o Senhor existe, e se permitir que a minha filha, que a criança nasça bem e que eu sobreviva, o primeiro passeio vai ser na sua casa. Oh, lindo. 5 minutos depois, minha irmã nasceu, que hoje é a Olha. missionária Selma. E minha mãe, a gente morava em Belford Roxo. E minha mãe que sempre contou que ela levou, assim que passou o resguardo, ela foi na Cruzada Evangélica da Pian, lá em Belford Roxo. Cumpriu. Aí passou-se o tempo, 2 anos depois, com uma crise que meu pai passou, e a família dele era toda de Saracuruna, ele muito apertado, resolveu mudar para Saracuruna. E a gente veio para Saracuruna. Que foi antes desses 7, que foi esses 7 anos que a senhora falou, que foi com 7 anos de Isso, idade. aí eu já estava com 7 anos. Quando minha irmã nasceu, eu estava com 4 anos e meio. Seu pai também era da igreja? Não, meu pai Não. só aceitou no leito de morte. Aí minha mãe veio para Saracuruna. Passou-se uns dias, uma vizinha de frente convidou minha mãe para ir numa igreja. Aí começou o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus. E aí eu e a minha irmã caçula, nós fomos criadas no evangelho, porque a partir de 7 anos, né? É. Então eu posso dizer que eu Então fui sua mãe criada no levava evangelho. vocês A participavam partir de daí a tudo, gente né? começou já a cantar em grupo infantil, já tudo isso. A minha irmã começou a pregar com 7 anos de idade. Sangue de Jesus, eu tô com 40 e para mim é tão difícil, gente. Eu demorei um pouquinho mais, mas minha irmã com 7 anos, ela já começou a pregar o evangelho. E Já era chamado, né? Dom assim. já era o chamado, pregava mesmo. O dom. Convidava, tinha muitos convites para pregar, e assim, a Que é gente... a Selma? É a Selma. Hoje ela é missionária Selma. Sim, dá para perceber que é um propósito de Deus, né? Tipo assim, o propósito de Deus, ela tá viva, né? Porque é como se a sua mãe tivesse, olha, ela é sua, porque ela poderia ter morrido, Uhum. mas graças a um milagre seu, ela tá aqui. Isso E aí. aí ela pega o chamado assim e com 7 anos vai. Já começa a pregar. E uma vez minha mãe falou, penteando o cabelo dela, falou: olha, vocês vão em lugares que eu nunca fui. Sabe, minha mãe era uma pessoa de oração, ela me deixou um grande legado de oração. E a gente brincava assim, eu dirigia minha irmã nos cultos e ela me dirigia nos grupos. Então a gente cresceu assim. Minha mãe sempre dizia: vamos para o culto, tem que levar um louvor pronto e uma palavra. Era absurdo para minha mãe a gente rejeitar a oportunidade. Não podia. Mesmo criança. E mesmo ela não ter sido aqui raiz, porque a minha mãe veio do candomblé. Então, assim, mas ela tinha aquela coisa: vocês precisam levar um louvor e um versículo bíblico pronto. Então a gente cresceu naquela responsabilidade. Porque a Assembleia é assim: você chegou, eles te dão oportunidade. Isso aí. Quando eu voltei agora e comecei a congregar lá com os irmãos, eu uso uma Bíblia velhinha. Os irmãos vão pensar que eu nem tenho Bíblia. Corro de oportunidade. Porque eu levo uma velhinha de estudo. Porque você está sentado, daqui a pouco o pastor fala, Do nada, vai pregar. Aí você fica como? Some tudo da mente. Aí eu levo só a minha Bíblia velhinha, que já diz tudo. Eu acho tudo nela. Se eu levar essa ou levar outra que eu tenho, aí você fica perdido. Olha, mas então sua mãe era do candomblé antes de... Antes de se converter ao antes Senhor. Então ela grávida, ela já era do candomblé. Já, nesse tempo ela não era mais praticante, mas veio dessa raiz. E ela Porque fala de Deus. a minha avó nasceu da lei do ventre livre. Minha avó nasceu na senzala. Então, Então, pra ela era super normal. Super normal. Até ela ter esse encontro com Deus, 5 para meia-noite. Agora, a minha curiosidade é como que ela pensou no nosso Deus em meio a ter sido criado com tanta coisa. Tinha alguém, uma irmã ou alguém que, tipo assim, ia lá, porque sempre tem aquela pessoa, você é uma coisa, mas sempre tem aquela pessoa que te dá que te dá um cutuque. Sobre isso ela nunca falou. Eu sei que porque assim, como que na hora foi ele que ela lembrou e chamou outros deuses, né? Provavelmente já devia ter ouvido de Deus, né? Sempre tem um vizinho que fala coisa. Ela nunca contou sobre isso. E ela foi escolhida, né? Foi.
Ela foi E escolhida. foi uma bênção na intercessão, conselheira de jovem. Minha mãe trabalhou muitos anos como conselheira de jovens, Era do coque? do coque, assembleiana do pé Ah, roxo. gente, que maravilha. E você gosta muito de ler a Eu palavra. gosto. Olha, eu acho sensacional. Eu gosto de ler, leio livros, eu gosto muito de ler. Eu acho sensacional, E eu assim. tive assim, não sei se esse é a minha curiosidade, esse é meu coisa para o estudo, é porque eu só entrei na escola com 11 anos. Quando chegou a minha época de escola, minha mãe sofreu um acidente. E ela teve um problema nas pernas, minha mãe ficou muitos anos em cima da cama e esqueceu do meu tempo de escola. Uma vizinha viu a minha irmã numa fase, né, de escola, foi lá e matriculou minha irmã. Então a minha irmã caçula entrou na escola antes de mim. Até 12 anos eu não sabia ler e nem escrever. Eu entrei na escola com 12 anos. Então esse primeiro ano eu fui logo para a primeira série. Então eu perdi aquela coisa de coordenação motora, o A, o E, essas coisas eu não tinha. Então eu não conseguia aprender a ler. Aí o meu cunhado mais velho, que hoje é o pastor Celso, ele viu a minha necessidade já com 12 anos, ele cortou uns pedaços de papelão e fez um quebra-cabeça, tipo, ele fez A maiúscula, A minúscula e começou a me mostrar, "Tá vendo? Isso aqui é o A, isso aqui é o". Ele fez todo aquele trabalho de alfabetização. Quando eu aprendi isso, aí entrou uma curiosidade que nunca mais eu quis parar. E eu Engra- continuo estudando até hoje, estudo, 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 estudo. E engraçado é a senhora querer saber a palavra, porque assim, primeiramente quando a gente lê, é o que às vezes eu falo com as pessoas aqui, às vezes a gente pega a Bíblia e fala assim, Senhor, não tô entendendo nada, É. né? Porque assim começa. E você, vindo de uma dificuldade de leitura e a palavra é muito lindo. Assim, eu lendo a palavra, às vezes qualquer dúvida que eu tenho, ter pessoas como você para orientar, que nem você falou, tem gente que me liga falando, assim, é muito maravilhoso, porque eu tenho pessoas lá na igreja que eu ligo e falo, ai, pastor, me ajuda que eu não tô entendendo isso aqui. Mas vem cá, na palavra tal não diz isso, na palavra tal não diz isso, ou não tô entendendo isso, aí ele vem, né? Porque ele já leu tudo, já Uhum. tem aquela experiência e tal. Aí ter essa prontificar, essa prontidão em estar ajudando na palavra de Deus, sabe? Então, assim, quando você fala assim, ai, tem pessoas que me ligam, me perguntam isso, eu acho isso maravilhoso, porque eu me vejo sendo uma dessas pessoas que cata para saber da palavra de Deus e Eu isso edifica muito. É muito bom. Eu não sei tudo, com certeza eu não sei tudo, mas, assim, eu gosto de ler e quando eu vou ler a Bíblia, estudar, eu sempre oro para o Senhor enviar o intérprete dela, que é o Espírito Santo. Eu leio E eu assim. peço ele assim: "Senhor, que me salte aos olhos a revelação", porque é muito difícil. Você vê que vem do grego, do hebraico, do aramaico, e as coisas vêm eles até chegam para a gente um pouco diluída, né, porque é tanta tradução É, e às verdade. vezes a gente não entende. E você precisa pedir o Espírito Santo para vir trazer a interpretação para a gente. E ter a sensibilidade de saber ouvir também, né? Tá sensível ao Espírito Santo. É verdade. Porque ontem mesmo eu fui em cima da hora, o Márcio conversando comigo, e aí falou, eu falei: "Ah, então tá bom, vou preparar alguma coisa para que o nosso culto de Natal foi ontem". Aham. E na correria de arrumação acabou faltando. Eu falei: "Então vou preparar alguma coisa". Aí eu comecei a ler para trazer uma palavra de reflexão, já que a gente estava dentro da organização do musical, alguma coisa dentro disso, que Jesus é a luz. A gente fez o Aham. Hanukkah, festa das luzes. E aí eu comecei a estudar, se não me falha a memória, foi Lucas 7, e a gente fala que Isaías 9, né, que fala Zebulon e Naftalim, a terra de Zebulon e Naftalim, que Jesus foi lá falar para essas pessoas que estavam andando na escuridão e na sombra da morte. E eu comecei a ler, começou vir uma revelação assim tão linda que eu sentei minha filha e comecei a falar com ela: "Olha que coisa linda, um povo que andava na sombra da morte, né, que andava nas trevas, viu a luz e resplandeceu-lhe a luz". Pessoas que estavam totalmente desiludida, pessoas que não tinham perspectiva de vida. A Bíblia falando sobre os que viviam à sombra da morte, ou seja, eram pessoas que levantavam de manhã já dizendo assim: "Tomara que eu morra hoje", E conheço muita gente assim. porque não tinha perspectiva de vida. Aí Jesus, quando volta para Galiléia, o que ele faz? Em vez de ele se situar em Nazaré, que é a cidade dele, ele vai para lá, os confins da terra, ou seja, a parte mais remota, a parte sem nenhuma perspectiva de nada. Ele vai lá e quando o povo olha para Jesus,
Os Ver olhos esperança. brilham, a esperança volta, a vida volta. Então, assim, quando você começa a ler e tem essa perspectiva, você fala: "Gente, que coisa linda". E eu falando com a minha filha, falando: "Tá vendo, filha? Tá Olha que pregando em coisa casa, estava linda, pregando em casa, né. E eu que falo isso coisa para Jesus, é linda". isso. Jesus é quando a gente não tem força, quando a gente não consegue, assim, tá passando por uma dificuldade, por um problema, e às vezes a gente tá cansado, e isso eu não digo só para quem não está, não é crente, ou para quem está mas quando você olha Jesus, realmente é isso, vem a luz e você Vem fala: "Tem esperança". Agora aquele povo não queria mais morrer. Agora ele: "Nossa, agora eu tenho um motivo para viver. Eu tenho uma luz, eu tenho um Ai, gente, direcionamento". Jesus é É muito lindo. lindo, né? Jesus é Ah, lindo. eu fico já li esse texto, já falei sobre ele, mas ontem à tarde, quando eu comecei a preparar para a noite, foi diferente, porque a palavra de Deus é isso, ela se renova de É isso que eu verdade. ia dizer, as pessoas falam que eu não li, eu não terminei de ler, mas as pessoas falam que cada vez que você lê é uma coisa Uhum. diferente, é uma nova história, então nunca é passado. O que tá ali é sempre presente. Tudo que eu leio, assim, e que eu falo, a todo dia eu falo: "Senhor, como é que é isso?" Às vezes eu falo assim: "Eu não acredito que eu tô lendo isso. Não acredito que isso", sabe, é tão É. real que você às vezes fala: "Não, É, não pode ser, realmente. não Com pode ser". Jesus não tem monotonia, é novidade. Tem sempre uma novidade. Quando você deseja, tem sempre uma novidade. É igual no grupo, eu tenho um grupo agora, vou até fazer um merchan aqui. Claro, fica à vontade. O grupo de pessoas para ler a Bíblia em 365 dias. Aí quando eu comecei, em janeiro, né, eu olhei e falei: "Meu Deus", aí chegou na passagem de José, eu falei: "Gente, eu já li isso, mas Uhum. que coisa gostosa, que novidade que eu descobri". E disso me saiu 2 pregações, Olha. uma coisa que você já conhece, e aí você está lendo e Deus vem e ministra no teu coração. Aí eu faço o meu rascunho, que eu estou sempre no rascunho. Eu tenho uma mensagem que Deus me deu, já há 2 anos, sobre o início do ano. Palavra de ano novo, de incentivo, não sei quando vai ser, mas já tem 2 anos que ela está pronta ali, e Deus já fazendo isso com a gente. E me diz uma coisa, e quando você faz esse rascunho, chega na hora e Deus fala assim: "Não, você não vai pregar isso". E E já aí já chega e você fala aconteceu, assim, e você sobe sem saber o que que você vai fazer da sua vida? já aconteceu de eu Senhor, em nome preparar de uma Jesus. palavra, tudo bonitinho, aquele esboço bacana, aí quando você vai para o altar, Deus diz: "Não é isso". Aí Olha, você fica sem chão, aí pede a igreja para cantar um corinho e fica ali: "Senhor, e agora?". Direciona, direciona, mas ele vem e direciona. ele A direciona, com gente tem certeza. medo, mas ele direciona. Já aconteceu isso também comigo, foi na área do louvor. Durante muitos anos eu fui ministra de louvor, lá na igreja metodista. Teve uma vez que a gente preparou o louvor, tudo lindo. Quando eu peguei no microfone, Deus disse: "Não é esse, profetiza a cura". Gente, tinha os meninos novinhos, né, e eles não gostam de hino antigo, aquela Aham, mudar em cima da hora, não estão acostumada com isso. aham. Eu virei para trás e falei assim: "Vamos cantar tal música, Deus mandou mudar". Aí eles fecham a cara, mas Deus mandou, eu vou fazer. Comecei a cantar um hino, sobre cura, "Hoje o meu milagre vai chegar", aí falava sobre cura. Quando acabamos de cantar, e Deus me deu uma ministração linda e forte para a igreja. Acabamos de cantar, chega a notícia que um dos ministros de louvor da igreja estava internado entre a vida e a morte. Olha. E todo mundo desesperou, porque era um amigo, né. Todo mundo esperou, fizemos relógio de 24 horas de oração. O meu horário caiu na terça-feira, a gente estava orando, mas na terça-feira eu tinha que estar na igreja, a igreja ficou aberta, Ah, a oração era lá na lá na igreja? igreja. Então de 2 em 2 a igreja não fechou, porque a princípio a gente achou que era acidente de carro e tal, não, foi uma meningite. Olha, E o Deus. médico falou que se ele sobrevivesse, ele viraria um vegetal. Então, pô, o cara, professor de escola dominical, formado em artes, canta que uma beleza, participava do grupo de dança da igreja, como é que essa pessoa vai virar um vegetal? A igreja entrou em oração. Eu lembro que quando eu cheguei lá na terça-feira de manhã, que eu dobrei o joelho no altar, Deus me trouxe à memória a ministração do domingo. Aí aquilo me deu uma autoridade de Deus, eu fiquei de pé e comecei a falar: "Deus, agora eu reivindico", eu comecei a reivindicar, "Eu reivindico agora tudo que o Senhor preparou no mundo espiritual e chama a existência agora no mundo natural". E comecei a clamar: "Eu não aceito, eu recebi, eu tomei posse, tomo posse do meu milagre". O telefone da igreja tocou, aí o meu irmão foi atender. Aí ele deixou a oração acabar, quando a oração acabou ele falou assim: "Olha só, era a irmã Sônia, que é a mãe do rapaz, ela falou que o Leandro acordou, conheceu a mãe e pediu comida". Ai,
Olha que Tinha que ser milagre. crente, né? Já acorda pedindo comida, gente. É. Que bênção, Lindo, gente. lindo, lindo. Hoje é um servo do Senhor. Então, assim, a gente não está mais junto, mas ele Mas tá está bem. perfeito, está bem. Ai, que bênção. Então, são coisas que Deus faz com a gente quando a gente está disposto a estar no altar. E a gente precisa estar sensível ao toque do Espírito Santo. E essa autoridade, você me falar de autoridade, é isso. Quando eu lembro que quando eu fui as primeiras vezes chamada para orar no púlpito, né, por cura, por alguma coisa, aí eu orei normal, só que na minha casa eu orava diferente. Que eu gosto de orar, tipo, é isso, andando. Se você me vê, Eu também se gosto muito você de me orar vê assim. de joelho muito tempo, eu não consigo. Eu gosto de estar, ó, sabe? Parece que eu vou voar. E aí Deus falou comigo no Chamado da intercessão, ministério. tá? Hã? Chamado intercessão. Aí quando um pastor estava orando lá, Deus falou comigo: você tem que orar com autoridade, você tem que orar como você ora na sua casa. Aí eu, não, eu não tô ouvindo nada, não. Mas eu morro para orar ali, como é que você quer que eu olhe com autoridade? Não, porque a minha conversa com Deus é assim, eu falo, não, Senhor, não, esse poder na minha cabeça, tô ficando doida. Não, eu falo, Senhor, eu tenho problema para subir para orar. Como é que você quer que eu ore com autoridade? Como que é autoridade? Que tudo para mim era novo. Porque, na verdade, eu tenho 5 anos de evangelho, porém, só um ano que eu tô, né, 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô focada em ler. Deus foi me tratando, me colocando em lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Você acha que eu estaria esse negócio de intercessão de orar? Nunca imaginei na minha vida, filho. Eu corria disso. Eu nunca imaginei. Tô até hoje perguntando, Senhor, onde o Senhor viu graça em mim para essa situação? Só o Senhor mesmo, só o Senhor mesmo. E aí eu falava assim, não, tá doido? Como é que eu vou subir? Eu falava com meu pastor assim, olha, você deixa eu resolver tudo por trás. Eu resolvia, fazia tesouraria lá dos negócios que tinha que fazer e tal, eu resolvia tudo, minha filha. Quando ele falou assim, ó, Deus mandou te botar pra orar. Eu falei, oi? Eu falei, não fui eu não, você viu a pessoa errada, não. Aí só que ele soube me conduzir, sabe? Não, olha, você não, você vai desobedecer e que não sei o que, aí eu ia, minha filha. Mas a primeira vez, pastora, eu chorei, eu não dormi, eu briguei com Deus, eu falei, eu não acredito, não fui eu, o pastor viu errado, mas eu fui. E aí, quando ele falou, você tem que orar com a autoridade veio dele. Porque quando eu subi, eu falei, Senhor, o que é orar com autoridade? O que era orar com autoridade? Eu não sabia nem o que era autoridade. Mas ele, quando ele vai colocando coisas para você fazer, ele vai te direcionando. Deus Ele sempre vai. dá as estratégias. Ele não vai te dar um caminho sem te dar o passo a passo. Né? A primeira coisa para você identificar que Deus está falando contigo é que ele te dá o passo a passo. Ele não vem, te joga e vai dar teu jeito, não. Verdade. Ele fala, faz assim. Aí quando você obedece, então, agora é aqui, aqui, e vem por aqui, e vira aqui, ele dá o passo a passo. Engraçado que aos poucos ele foi abrindo minha vontade de ler a Bíblia, entender aos poucos, agora eu tô fazendo aula de pandeiro, né? De algumas coisas. Aos poucos ele foi abrindo as coisas para que eu pudesse estar ali naquele dia, sabe? E até que foi minha primeira pregação hoje, ó, com 1 ano e pouco de ministério, Manhã com Deus, que é um ministério de oração, né? Que eu fui visitar, que já era da minha igreja, mas eu era da igreja, a minha igreja, o projeto Recomeçar, é uma igreja mais tranquilo e tal, e o projeto, e esse de ministério já é mais a pegada da senhora, já é mais, a gente fala assim, virou uma assembleia, que às vezes a gente fala. E aí eu fui visitar e o pastor falou pra mim, Deus manda te dizer que seu lugar é aqui. Eu olhei pra cara dele e falei, pastor, só vim visitar, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu vi, eu fui vendo, hoje eu vejo o cuidado de Deus, e a senhora falando sobre a autoridade, eu fiquei vendo como que Deus entra e a autoridade vem que dá vontade de a gente voar. Dá vontade de, parece que. Não sei explicar. Nós só temos que Não sei dar a explicar. liberdade, porque ele vem e é o Espírito Santo que atua através de nós. Nós somos um instrumento na mão de Deus. A gente precisa entender isso. Então, se você é um instrumento, você tem que estar disponível, né? Mas para estar disponível, você também tem que ter uma vida regrada à oração, a jejum, leitura da palavra. Ou seja, você precisa se preparar, porque no momento certo ele vai fazer e vai te dar o caminho e você vai. A gente só tem que se preparar. Mesmo caindo dura, mas a gente vai. É, O importante é obedecer. A senhora ainda fica nervosa? As minhas pernas tremem até hoje quando eu vou subir para dar uma Não palavra. acredito. Treme. E eu Gente, louvo a achei que isso Deus. fosse acabar. É, Não, porque dizem que quando você tá assim, é sinal que você tem temor, né? exatamente. Quando eu achar que eu estou pronto, ok, eu sou a tal, acabou Deus na minha Acabou, vida. verdade. Então, eu vou sempre por Deus, Senhor, eu estudo e me preparo. Mas às vezes a gente começa a ler a palavra, né? Você preparou um esboço e tal. Eu preparo esboço por quê? Eu boto assim,
eu fico muito nervosa. Normal, fico nervosa. Então eu esqueço, então eu faço os tópicos para lembrar. Aham. Então o começo, assim, eu boto aquele comecinho, um asterisco ali, para me lembrar o assunto que eu vou falar. Então assim, mas algumas Mas a vezes senhora você consegue chega ver? A senhora eu leio assim, aí vejo, ó, primeiro tópico, aí você lembra o assunto, aham, porque o assunto já está em mim, claro. mas a ordem você esquece, porque o nervosismo começa a suar Não, e frio. a autoridade, porque chega na hora que você tá com controle, você vai falando, daqui a pouco você não você esquece até de ler É. o que estava ali, né. Agora, tem vez que você chega lá e começa, Deus te dá um outro Aí, ó. direcionamento. E aí Uhum. você fala o que tem nada a ver com aquilo que você teve um culto lá dos clássicos, acho que foi no mês de setembro lá na igreja. Esse culto foi uma benção, aí não ia ter palavra. Aí já de tarde, o líder me liga e pede para fazer uma pequena reflexão sobre o assunto. Aí lá vai eu estudar. Aí falei tudo e escrevi lá, falei sobre o velho Adão, o novo Adão, fiz um esboço enorme. Quando eu subi no altar, Deus falou: "Seja objetiva e rápida, eis que estou à porta e bato". Gente, foi só o que Deus me deu. Aí eu fui lá com muito temor, muito tremor, foi algo impactante. Deus Sempre falou assim. sobre a volta dele, sobre conserto, e naquela semana a gente perdeu um pastor, aí perdeu o outro, e foi várias, foi assim bem coisa assim só de Jeová mesmo. E quando a senhora desce, tem às vezes, porque a senhora fala assim: "Nem lembro tudo que eu falei", né, que é assim, acontece disso, de você falar, porque às vezes aconteceu isso, às vezes até na oração, as pessoas falam assim: "Nossa, isso mexeu comigo", você fala assim: "Eu nem lembro tudo que eu falei, porque foi tão", sabe, eu tô andando para um lado, para o outro, aquela coisa que quando desce você tem vontade, como eu te falei, de voar. Acontece isso, às vezes você fala assim: Nem lembro tudo que eu falei", porque foi o Espírito Santo que te conduziu, que você nem sabe como é que foi. Tu É, só sabe que foi, assim, edificante, viu pessoas chorando e tal, mas não, nesse caso não, nesse caso eu lembro, às vezes você até entende que não é para você falar de novo, porque foi uma coisa que Deus te deu no altar, mas quando o Espírito Santo trata com a gente, dificilmente você vai esquecer, porque tudo que vem do Espírito Santo é inesquecível, pelo menos para mim. aham, Então, assim, fico muito nervosa. Às vezes você fica, eu desço pingando suor, que eu nem sou de suar tanto, mas quando eu estou no altar eu suo, porque é muito nervosismo. Mas, assim, eu lembro de tudo que o Espírito é. Santo falou Às comigo. vezes eu lembro quando eu vou vendo os vídeos, que eu vejo o vídeo que fica lá, aí eu vejo o Então, que eu naquele falei. momento, nervosismo, você pode até não. É, Mas você lembra sim, porque o Espírito Santo ele não tira a nossa memória. Muito pelo contrário. Você está sendo usado pelo Espírito Santo, falando em mistério, na marcha, seja o que for, a sua mente está ali. Você sabe onde você está, você sabe exatamente o que você está fazendo. Porque o Espírito Santo ele não tira a nossa memória, entendeu? Ele aham, não nos faz de cavalo, ele nos faz de instrumento. amém, Então a gente sabe exatamente, você tem livre-arbítrio para fazer ou não fazer. com certeza. As consequências que você, né, aceita. Exatamente. Então, pastora, aí a senhora foi lá, aí desde 7 anos você foi, e dali mesmo a senhora foi direcionada, nunca saiu Não, ali nunca mesmo a senhora casou, vi teve filhos, a senhora teve quantos filhos? 2. 2 filhos? Aí ali mesmo a senhora casou, o seu marido era da igreja, a senhora teve que fazer alguma coisa para que ele entrasse? Não, Não. já conheci ele na igreja. Ele é cria de lá da igreja de onde eu sou agora. Ah, então ele que direcionou a senhora para lá, É. foi? Não, não foi ele. Eu Não nem foi através conheci ele, eu dele? conheci a irmã, conheci o irmão, não conhecia ele. Ainda solteira, né, estava querendo desviar. Com meus 18 anos, eu queria desviar, eu fiquei muito aborrecida com uma situação que houve na igreja, perto da minha casa. Aí meu irmão e minha irmã falou assim: "Não, vamos lá na Canaã, o pessoal lá que louva", eu já conhecia, mas eu trabalhava muito e eu trabalhava de babá. Então eu dormia no trabalho, eu só estava Aham. domingo em casa, então não tinha tempo de visitar igual a minha irmã tinha e meu irmão. Aí eles falaram: "Vamos lá na Canaã, vamos lá, tem ensaio do jovem um domingo à tarde, vamos lá, você vai se animar", porque eles não queriam que eu desviasse, eu queria, Aham. estava decidida a me desviar. Aí me levaram lá, eu lembro que quando eu cheguei, ainda era uma igreja bem pequenininha, aí eu cheguei, ele estava lá na porta da igreja, foi amor à primeira vista. Que Ainda lindo. lembro a roupa que ele estava vestido, ele estava com uma calça jeans lavada, uma camiseta branca do Rock in Rio e um chinelo azul e branco daquele Catina Surf. Hã. Cara, eu olhei e falei: ele é o meu número". Olha, e ele te olhou também? Olhou também, só que na época ele era noivo e eu tinha um namorado. Aham.
Então, quando eu voltei, eu rapidamente desmanchei com o namorado. Eu falei: "Eu gostei dele, Vou focar nele. gostei mesmo", mas aí desmanchei com o namorado, porque eu vi que não tinha futuro aquilo. Aham. Aí um tempo depois, ele também desmanchou com a noiva dele. E aí vocês continuaram na igreja, você Aí eu esperando. comecei a ir lá na Canaã, comecei a caminhar lá, porque eu estava muito aborrecida, eu não queria nada com nada, mas a minha irmã, minha mãe sempre foi da oração, ela: "Não, minha filha, anda". Aí quando falava assim: "Vamos lá para Canaã", tinha escola dominical, era consagração 6 horas, 8 horas o ensaio dos jovens da manhã, aí depois a escola bíblica. Então quando a gente falava: "Eu queria ir na igreja", minha mãe dizia: "Não precisa fazer nada em casa, vai". E à noite ainda era culto, né? É. Mas aí, o que que eu fazia? Já que eu não quero lavar louça, eu não suporto lavar louça, eu ia, porque minha mãe falava: "Se for para a igreja, não precisa fazer nada em casa". Ai, Eu ia para a a igreja para não desculpa. fazer nada em casa. Claro. Aham. Mas aí fui pegando gosto, fui pegando amor, Deus foi direcionando, renovou as minhas forças, a minha esperança. Aí, quando a gente conseguiu ver, assim, a senhora conseguiu ver que realmente é Deus que está presente. Porque se a gente for olhar para quem está, para o humano que está na igreja, a gente não fica em lugar nenhum, É, né? A gente não fica em lugar nenhum, são decepções e tal, porque todo mundo tá ali são humanos. Então, assim, a gente não pode deixar de frequentar por causa disso. Eu já tive muitas vezes de falar assim, antes, né, de uhum, eu ser crente, falar, eu não vou não, que fulano é assim, é desse jeito, eu não vou não, porque fulano assim, imagina, eu vou ser crente, eu tinha pavor. E hoje eu tenho um entendimento que eu vou por causa do Senhor. Não olho nem para a direita, nem para a esquerda, para que eu não venha me incorporar, assim, atitudes de alguém e para eu procurar fazer o meu melhor, porque eu também não sou perfeita, né? uhum. Eu sempre falo, o que eu mais falo com Deus é o seguinte, Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa do seu desagrado, o Senhor me direciona, o Senhor fala comigo, porque o que que é, porque eu não quero te desobedecer, eu não quero te desagradar, porque assim, aí eu sempre falo, quando alguém vem falar assim para mim, você falando isso, que na época, né, eu passei por isso de, não vou nessa igreja não, não sei o quê. E hoje, graças a Deus, eu tenho esse direcionamento. Sempre falo para as pessoas, olha, as pessoas vão te ferir, vão. A igreja não é lugar santo, não, que você vai, É, pessoas santas, não. A pessoa vai te ferir, a pessoa, sabe, o inimigo vai fazer de tudo para que você saia e tal, mas fica firme, porque quem tá lá não decepciona. isso aí. Quem tá lá não vai te decepcionar. E é nele que você tem que focar. Então, eu já deixo avisado para vocês, ó, não adianta. É lá quem tá lá não te decepciona. Pode ir, porque o Senhor ali não fica preocupado se fulano tá fazendo, se ciclano tá fazendo, se ele tá na igreja e não tá fazendo. Vai por você. Você vai ver o que Jesus, quando você vai com o coração puro e por você, o que Jesus faz na sua vida. Eu vou até falar. Entendeu? Aí você foi lá e ficou. Mas você é daquela época que a igreja era muito rigorosa, tipo, você não Sim. podia brincar, você não podia fazer isso, você não podia fazer aquilo e tal. Então era muito difícil jovem naquela época, todo mundo que vem aqui, que vem falando, era muito difícil naquela época ser crente. Se E você não você não podia fazer se nada. você não tivesse uma mãe, um pai que te empurrasse, você não ia. Por quê? Por que que eu fiquei triste na época? Eu trabalhava de babá, chegava em casa sábado de tarde. Eu só tinha o domingo para dormir um pouquinho mais e descansar. O pastor da igreja queria que eu fosse secretária da consagração do domingo, 6 horas da manhã. E eu disse não. E ele ficou bravo, chamou minha mãe, para minha mãe me repreender, e foi essa a minha tristeza, porque ele não entendeu a minha necessidade de descanso. Eu não estava à toa, eu trabalhava a semana toda e eu não queria ser secretária da consagração, gente. Era um direito meu. Claro. Mas ele não entendeu, isso me entristeceu, me magoou, que minha mãe chamou minha atenção, disse que eu tinha que fazer, que minha mãe gostava que a gente fizesse as coisas na igreja. Mas eu falei: "Gente, não dá para mim". E quem é babá, né, você cuida da criança de noite, de manhã cedo, pega no colo o dia todo, gente. É. Então o domingo eu queria dormir até 10 horas. E ele não entendeu isso. E isso me entristeceu, me magoou muito. Por isso que hoje eu busco sempre estar próximo aos jovens, aconselhar. Eu gosto muito de estar no meio dos jovens. É porque Teve numa um dessa, tudo é fácil para o jovem desviar. é, A gente fala isso lá na nossa igreja, né? Que hoje tem para você ter noção, às vezes o ministério tirava férias em janeiro, né? E sempre uhum. voltava em fevereiro. Aí o líder falou, o líder que é dos jovens, falou: não, não posso tirar férias, não posso dar esse, porque uma férias que você tira em janeiro todo, já era, jovens e adolescentes, você tem que estar ali, ó. É. Porque qualquer coisa é motivo Pedir a para. Deus uma unção de criatividade, porque dizer que o mundo não tem nada para te oferecer é É mentira. mentira. O mundo tem muita coisa para oferecer, coisa boa, que eles vão brincar, se divertir. Agora, o final é caminho de morte. É isso que a gente E tem é que falar para momentâneo, eles, né? entendeu? Mas a igreja também, por outro lado, ela não pode ser omissa. Porque eu sou uma senhora.
Mas a minha filha tem 15 anos. Então a gente não pode brincar com isso. Eles precisam ter dentro da igreja coisas para fazer sem ser o culto, né? Férias agora escolares. Janeiro inteiro, o que que eles vão fazer? Querem ir para a praça tomar açaí. Na praça tem o quê? Tudo Tem de tudo. ruim. Tem de um tudo. Ruim não, né? Tem de um tudo. Todo tipo de atração tem na praça. E a igreja tem o quê? Assim, até faço um apelo aos líderes de jovens. Por favor, se organizam, faça colônia de férias, faça gincana, faça qualquer coisa, mas precisa ocupar o espaço e a mente dos nossos jovens. A senhora é líder de jovens Não, lá? Não. não. Qual o nome do pastor da senhora lá? Qual o nome do pastor de Pastor vocês? João Jorge é o pastor presidente e o pastor vice-presidente é o pastor Márcio Brandão. Aí, Márcio! Um abraço pro presidente. O Márcio tá aqui, olha. Vice-presidente, o Márcio, um querido. Aí, ó. Isso daqui me enganou várias vezes, tá? É mesmo? É, tipo assim, cara, não, Fica só quietinho, né? quietinho, que É não quietinho. era. Mas eu Márcio fiquei, é dos meus, né, Márcio? Aham. eu fiquei muito feliz, porque quando o seu pastor te indica para alguma coisa, né? E foi a primeira pessoa que ele me indicou. Fiquei muito feliz quando Por ele isso falou. que eu abracei e falei, não, com certeza. Ui, quase foi. Com certeza é top, porque o Márcio é gente Que boa é e uma com certeza. responsabilidade. Falei, a E responsabilidade falar fica até um pouco maior, mas se o pastor me indicou, eu vou. Me conta uma coisa, teve algum momento da sua vida, né, acredito que tenha, porque agora, como você falou, que com 18 anos você estava muito triste e tal, que você redescobriu Deus, que você chegou e eu sempre falo que o redescobrir Deus é o seguinte, muitas das vezes as pessoas falam, não, Deus faz isso, Deus até teve experiência com Deus, mas aquilo não fez ter o entendimento que realmente Deus é capaz. Deus é aquele que faz o impossível literalmente, né? E aí você teve esse momento de falar assim, de um momento com ele que você redescobriu, que você falou, Senhor, eu achei que eu te conhecia, mas eu não te conheci. E redescobri ele. Sim, com meus 15 anos. Tive uma experiência que para mim foi o que me despertou. Com 15 anos, eu trabalhava de acompanhante, dama de companhia de uma senhora. O marido dela era maçônico, então terças e sexta ele ficava a madrugada toda. E ela tinha muito medo de dormir sozinha com as crianças, ela não dormia. Então esses 2 dias eu passava com ela lá. A gente conversava, conversava, quando ela ouvia o barulho dele chegando na garagem, a gente corria para o quarto que ela fingia que estava Que estava dormindo. dormindo. Aham. E eu tinha uma coceira no meu seio esquerdo, e eu era muito bobona, a verdade é essa, uma adolescente boba. Eu tinha uma coceira no seio esquerdo, na época estava passando uma novela chamada A Gata Comeu, que a menina tinha uma urticária de casamento. E aí eu achava aquilo ridículo, todo mundo falava: "Gente, eu tô com urticária, tô com Aham. urticária", e ria, achava engraçado, Achava. que bobona que eu era. Mas toda vez que eu tirava minha roupa, saía pedaço. E eu não entendia. Um dia eu contei para essa senhora, e ela falou assim: "Vamos lá no banheiro que eu quero ver". Aí chegou no banheiro e pediu para mostrar, e eu mostrei. Ela ficou apavorada. Ela ficou apavorada: "Você não vai embora amanhã cedo", que no dia seguinte amanhecia, eu já ia para casa. Ela falou: "Você não vai, eu vou marcar amanhã cedo uma consulta com o meu médico para você, você não vai embora". E ficou tão assustada que eu fiquei sem saber. Aham. Falei: "Que bobona, é só uma coceira". Mas toda vez que eu tirava a roupa, saía o pedaço. E Eu você não já sentia dor? não sentia dor, eu sentia muita coceira e ficava muito vermelho, esquentava. E já estava sem o mamilo, eu não tinha mais mamilo. Meu Deus. E Com aquela 15 criança anos. com 15 anos, mas pensa numa pessoa boba e eleva ao quadrado, era eu. E nem falou pra sua mãe nada, pra você era coisa normal. Tô dizendo, como a menina tinha coceira de casamento, eu dizia que eu estava também coceira. Aham. Na época eu estava noiva também, já estava noiva, com 15 anos, que ia casar com um varão lá. Aí ela pediu para ver e ficou muito apavorada. No outro dia, realmente, cedo, ela ligou para o médico dela e marcou para mim, e me levou. O médico examinou, aí chamou a enfermeira, mandou eu ir comigo para eu me vestir e conversou com ela no particular. Quando eu cheguei na sala, ela estava muito nervosa, aí o médico falou assim: "Ela precisa tomar essas 2 injeções hoje ainda". Aí ela falou: "É, mas ela é de menor, eu não vou autorizar". "Qual o seu parente mais próximo?". Minha irmã mais velha mora ainda em Rocha Miranda, e a gente estava ali em Vicente Carvalho, né, pertinho. Aí ela falou, me botou no carro e me levou lá para minha irmã.
Aí chegou, chamou minha irmã no cantinho, aí me contou, aí minha irmã falou assim: "Eu também não vou autorizar não, Uhum. vou levar para minha mãe". Aí fomos para Saracuruna. Chegou lá contando com a minha mãe, conversando, e minha mãe era aquela mãe, assim, muito galinha, que bota os filhos, assim, Aham. embaixo da asa, e ela falou: "Essa mulher quer roubar minha filha, essa mu não, não, não vai tomar injeção nenhuma não, quem ela pensa que é? Minha filha tá bem, e mãe, ela tem que tomar e não vai, não vai, não vai". E a minha irmã gritou: "Ela tá com câncer!". Na sua frente. Na frente todo mundo ali, gente, o meu mundo acabou. Eu fiquei assim, acho que eu levei um bom tempo ali parada em estátua, e ninguém nem percebeu, eu parada ali. E aí minha mãe chorando, a família toda, aí minha mãe falou assim: "Vamos orar". Aí eu lembro que todo mundo dobrou o joelho, assim, em volta da cama, ficou muito assustado. Dobramos o joelho, todo mundo ali, minha mãe orou. Eu lembro que eu hoje eu entendo que eu já nasci para ser mãe. Eu sei que tem mulheres que gostam de trabalhar, coisa, e eu não sou contra isso não, também gosto de Tá. trabalhar, eu vendo roupa e tal, mas eu nasci para ser mãe. Então, a primeira coisa que eu pensei naquele momento, falei: "Ah, eu nunca vou poder amamentar um filho". Porque aí eu entendi por que que eu não tinha mais o mamilo do seio esquerdo. Eu falei: "Vão arrancar minha mama fora". E eu fiquei desesperada, eu fiquei muito triste, mas assim, E já estava bem assim bem grave, não? já, porque o mamilo já tinha sido comido. Mas eu bobona não sabia do que estava acontecendo. O médico falou: "Essas 2 injeções precisa tomar hoje, para começar o tratamento". E aquele momento ali eu fiquei, minha mãe mandou a gente orar. Todo mundo dobrou o joelho. Naquele momento eu fui e fiz um voto ao Senhor. Ali eu redescobri Deus. Eu já era cristã, eu fui criada na igreja, cantava no grupo dos jovens, já tinha ministrado palavra, assim, bem menos que a minha irmã. E Você ali fez um voto acreditando ou você fez um voto do tipo: "Eu quero ver se realmente você é tudo aquilo que eu imaginava"? Ou tipo: "Eu sei que o senhor é capaz de fazer, então eu te entrego a minha vida aqui para você fazer"? Porque, tem gente que faz, né, tipo: "Senhor, quero eu" desafia, né: "Se o senhor fizer isso, eu quero ver se o senhor fizer isso, eu vou ser isso". Ou então: "Não, Senhor, eu sei que você é capaz de me curar e eu vou estar aqui, eu vou estar". então, eu já conhecia, assim, as maravilhas de Deus de outras pessoas. Eu Ah, você não não tinha tinha. vivenciado Uhum. uma experiência assim, mas Entendi. eu cria, sabe, que Deus poderia fazer. Aham. Eu sabia que ele tinha poder, porque eu já via a maravilha dele. Minha mãe contava a maravilha que ele fez para o nascimento da minha irmã, Uhum. mas eu não tinha tido a Não minha tinha. experiência. Foi a minha primeira experiência, eu e Deus. Eu falei: "Senhor, eu vou me dedicar à tua obra, se o Senhor me curar". Foi tão formidável, sabe. Eu nunca passei por uma cirurgia. Meu mamilo Hum. foi Recon reconstruído. Eu não tenho nenhum tipo de defeito. Eu amamentei meus 2 filhos. Não tenho nenhuma lesão no meu corpo. Se alguém olhar o meu corpo agora, não vai dizer que eu fui lesionada, que eu perdi o mamilo esquerdo, porque ele foi totalmente restaurado para a glória do Senhor. E Aleluia. foi Deus que fez isso. E a partir daí eu entendi que eu não podia mais deixar Deus. É algo sobrenatural. A partir daí eu comecei a orar, a ter minhas experiências com Deus. Esse noivado que eu tinha, eu decidi fazer um jejum de 24 horas, faltava um mês para o casamento. E eu fiz um jejum de 24 horas, porque eu não tinha orado para começar esse namoro. Apesar dele ser evangélico, eu não tinha orado, perguntando se era da vontade de Deus. Mas quando eu comecei a vivenciar essas minhas experiências com Deus, eu fui orar. Eu fiz um jejum de 6 horas de um dia, 6 horas do outro dia. E eu lembro que na sala da casa da minha mãe, estava sozinha, eu dobrei o joelho ali 6 horas da tarde para entregar aquele propósito em prol disso. Orei ao Senhor, entreguei, expliquei para Deus os meus motivos, pedi perdão por não ter orado no começo, porque esse meu noivado, meu pai e minha mãe adoravam o rapaz, E era da igreja, a gente sempre da achou que não igreja, tinha. mas a minha irmã dizia: "Marli, esse cara não presta, Marli, esse cara vai te fazer sofrer". Minha irmã, a ponto de minha mãe chegar para ela e dizer: "Tu tá de olho no noivo da tua irmã?". Minha mãe chegou a falar isso para minha Meu irmã. Deus. E isso me despertou. Falei: "Alguma coisa está errada". Eu e minha irmã éramos parceira. As pessoas diziam que nós éramos irmãs gêmeas.
Porque onde uma estava, a outra estava. E a gente andava tão junto, a gente tinha o mesmo corpo, a mesma aparência física, apesar de eu ser 4 anos e meio mais velha que ela. E hoje eu usava um vestido, tirava, amanhã ela botava o mesmo vestido. Então, as pessoas confundiam muito a gente. Aham. E a gente era muito junta, muito unida. Então, quando a minha irmã falou isso, eu tinha certeza que minha irmã não estava de olho no meu noivo. E sabia que alguma coisa estava errada. Aí eu orei, fiz esse jejum de 24 horas e orei. Deus, aí eu abri a Bíblia. Foi tão assim tremendo que até hoje eu não sei te dizer, nem procurei onde está esse versículo. Eu abri assim, aí meu olho foi lá no versículo. E eu abrirei os olhos ao cego e revelarei o que está em oculto. Eu fechei a Bíblia. Eu fiquei assustada com aquela palavra. E aí foi se desenrolando. A mãe dele era espírita. Um dia ela foi lá na minha casa. Falou assim: minha filha, gosto muito de você. Sempre me dei bem com sogra, graças a Deus. Até mandar um beijo para minha sogra, Jurema. Beijo, Uhum. sogra. É bênção de Deus na minha vida. E aí Amém. ela foi lá na minha casa e falou assim: gosto tanto de Deixa eu mandar você. pra minha sogra também, senão vai dar confusão. Um beijo, Isso. Soninha, pra você também, tá? Não vai dar confusão. Fala, por que você não... É. Aí ela falou assim: gosto tanto de você, mas eu preciso te contar. Sabe aquele muro? Ele tinha feito um muro na altura da casa. Sabe aquele muro que ele fez na casa, na altura? Ele vai te deixar trancada. Ele tem muito ciúme de você. Ele vai deixar você presa ali. Você só vai sair com ele. Então, minha filha, toma cuidado. Aí aquilo eu já fiquei. Aí depois as coisas foi desenrolando. Eu fiquei sabendo que Deus ele foi estava muito bom. noivo de uma filha de um pastor em Piabetá. E as coisas foi desenrolando, aí sofri um acidente de carro com essa menina no carro e coisa. Falei: "Jesus", como foi me dando um pavor, um pavor, um pavor, que um dia eu indo levar as coisas que ele tinha me dado de presente, ia deixar com a mãe dele, quando eu viro na rua assim, ele virou na outra rua. Eu vi ele, gente, eu voltei correndo, 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 cheguei em Com casa, joguei medo. as coisas no muro e fui me esconder na casa de uma irmã. Gente, eu fiquei tão apavorada. E aí a gente desmanchou esse noivado, mas foi uma coisa, assim, muito forte. Mas a oração sempre foi o meu foco. Mas é isso, a oração, ela te mostra quando você dá oportunidade para Deus. E aí, muitas das Isso vezes, às aí. vezes você não dá nem oportunidade. Deus vai falando, mas você não está disposto a ouvir, né? Exatamente. Deus te mostra, mas você tá lá, ó, sem ouvir, sem enxergar. Por quê? Porque a gente acha que a nossa vontade tá É, alinhada com a de Deus, e nem sempre é assim, é. A né? vontade dele é sempre a boa, perfeita e agradável. A gente pede até Deus fala, mas quando Deus fala, a gente não quer ouvir. Não quer. Às vezes Deus te manda um sinal assim, outro aqui. Eu lembro que eu enfrentei uma dificuldade porque eu disse não para Deus. Deus disse assim: "Vou te levar para uma terra estranha, vou fazer assim, assim contigo". Eu disse: "Não, não. Acabei de comprar minha casa própria, quase do lado da minha igreja. Tô bem aqui, não vou". Eu falei assim para ele: "Não vou, Deus, não vou, não vou, não vou". Deus preparou todo um cenário, uma adversidade para me levar onde ele me queria. Poderia ter ido igual o pessoal do deserto, poderia ter chegado mais rápido, mas demorou 40 anos para chegar onde deveria. Por causa da murmuração, comecei a brigar com Deus: "Não vou". Aí Deus fui jurada de morte, para dizer logo, né, fui jurada de morte, sem ter feito nada. Eu falei: "Não fiz nada, não tenho por que temer". Aí Deus falou que eu tinha que temer, porque a coisa foi muito séria. E aí eu não acreditava. Aí um dia Deus falou: "Bota a casa para dormir e fica esperando". Meu marido sempre dormiu cedo, meu marido levanta 4h30 da manhã todos os dias, sábado, domingo, feriado, qualquer dia. Então, assim, ele dorme muito cedo. E aí, eu só tinha o meu filho mais velho na época, ele deitou, eu botei ele para dormir também, aí fiquei quietinha esperando. Aí alguém me chamou no portão, aí Deus falou: "Tá te chamando para te matar". Meu Deus. Eu vi, chamou. Eu falei assim: "Então não deixa meu filho acordar", porque a janela dele, do quarto dele dava assim para o portão, né. E ali eu entendi que a coisa era realmente séria. Aí um dia eu tô bem lavando roupa lá em casa, estava tocando um CD do Trazendo a Arca. E eles não têm nenhum forró, é aquele Deus de Aliança, não tem forró ali naquele CD. Daqui a pouco tô distraída ali, na minha área de serviço, eu geralmente separo a roupa por cor, faço aquela bagunça ali, né. E aí Orando, cantando, isso, o né? louvor tocando, daqui a pouco começou um louvor, um forró. Chamou atenção, forró e "corre que o diabo vai te pegar, o inimigo te armou um laço e corre que o diabo vai te pegar", era essa a letra, mas em ritmo de forró. Eu ouvindo aquilo, "corre que o diabo quer te pegar, o inimigo te armou um laço, corre que o diabo vai te pegar", e tocando aquele refrão toda a vida num ritmo de forró. Aí eu falei aí me chamou a atenção, falei: "Opa".
não tem forró nesse CD. Pegou, a gente falou: "Vai". Meu Deus. Eu bati a porta, corri, tinha consagração na igreja, era uma segunda-feira. Corri pra igreja, estava de bermuda, camiseta, eu corri, sentei lá no último banco e fiquei lá, orei, dobrei o joelho e fiquei orando o tempo Estava todo da sozinha em consagração, casa? estava sozinha em casa. E aí, acabou a consagração, ainda fiquei lá, ajudei a irmã zeladora, fiquei orando, aí Deus falou assim: "Agora volta". Eu voltei para casa. O inimigo tinha armado um laço para me pegar naquela manhã sozinha em casa. Meu Deus. Então, assim, você precisa realmente estar sensível, porque a gente estava falando de ser sensível ao Sensível. Espírito Santo. Ele vai usar a arma que tiver disponível para você. Teve uma vez, já foi agora pouco tempo, foi final do ano passado, eu falando com Deus, lavando roupa no meu quintal, tinha tido aquela chuva de verão, e a minha vizinha do lado, ela tem um pé de amoreira. Aí a amoreira tem aquele, ela é alta, mas tem os galhinhos finos, né. Com a chuva, ela caiu toda para o meu lado. A minha corda vinha do muro, assim, até a mangueira. E aí, eu conversando com Deus, estava reclamando, porque Ah, quando eu reclamo com Deus, assim, fazendo serviço, eu gosto de conversar com Deus. Eu: "Poxa, Jesus", e falando isso, falando daquilo, eu fico conversando com o Pai ali. Aí, teve uma hora que eu quebrei até um galinho dela que estava em cima da corda, aí comecei a estender roupa da cama, eu não tinha vento, não tinha vento. Ela começou a balançar assim, balançar, balançar, me deu um medo, me arrepiei. aham. Aí eu fui lá, olhei para a vizinha, porta fechada, não tinha ninguém em casa. Eu olhei assim por cima, não tinha ninguém. Ela foi balançando, balançando e ficando ereta, totalmente. E eu olhei e falei: "Deus, tu tá falando comigo, né? Tu tá falando comigo, então me ajuda a entender". E a cadeira e sentei, fiquei olhando. E ela foi ficando em pé, ficou totalmente em pé. Umas meia hora ela ficou assim. E aí Deus começou a ministrar no meu coração e falar comigo. Estava só falando, falando, reclamando, despejando tudo em cima de Deus, e não estava deixando Deus falar comigo. Aí ele Ele precisou. movimentou, deu uma orelha, quando Deus terminou de falar comigo, ela voltou para o mesmo lugar. Olha aí. Sensibilidade, nós precisamos, tá. Eu sei que tem momentos que a gente quer falar, a gente quer reclamar, a gente quer murmurar, mas é comum a gente estar aqui numa conversa, eu falo e você fala. Eu falo, você me ouve, você fala, eu te ouço. E às vezes a gente esquece dessa linha de comunicação com Deus. Nós precisamos ter essa linha de comunicação. Já aconteceu do pardal vir cantar na minha janela e Deus falar comigo através do canto do pardal. Eu ia perguntar isso, eu ia falar: "Como você escuta a voz de Deus?". Já vi que é de diversas Diversas maneiras. Você maneiras, falou que ele usa, né, o que está disponível ali mas para já falar. ouvi audível também. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível foi quando ele queria me levar para Niterói e eu não queria ir. Eu levei meu filho, estudava numa escola, era assim, início de dezembro, esse calorzão. Aí eu levei ele de bicicleta. Quando voltei, aquele calorzão, aí eu fui para o chuveiro, sozinha em casa. Entrei, ainda era aquele chuveirinho de cortininha, né, Uhum. aí tô lá debaixo, liguei o chuveiro, deixei a água cair, daqui a pouco eu ouvi uma voz: "Sabe por que eu permiti isso?" Aí eu: "Vamos". Abri abri a assim, a cortina, olhei, não tinha ninguém, a porta trancada. Eu falei: "Meu Deus". E voltei, com medo, né. Vi de novo, falei: "É Deus". E quando eu percebi, falei: "É Deus". Aí eu falei: "Fala, Senhor". Aí continuei ali quietinha e Deus passou um filme assim na minha frente. Eu tinha perdido um bebê que eu desejei, porque eu tinha planejado. Quando eu tive meu filho, eu já saí da maternidade falando: "Quando ele fizer 4 anos, eu vou engravidar de novo, eu vou ligar e vai ser Você já assim, fez assim, os seus assim". planos. Isso, 4 anos a criança já vai ao banheiro sozinha, já faz algumas coisas, então é um tempo certo para você ter o segundo filho, vou ligar, beleza, é os meus planos. Mas aí nesse tempo aconteceu, eu realmente engravidei, preparei enxoval, só que com 7 meses, Hum. a minha filha Deus levou. Eu tive o parto normal da criança já morta, eu passei por um processo horrível, teve enterro, teve tudo, porque a criança estava, É, e estava quando pronta. nasceu ela, Ai, coisa meu mais Deus. linda do mundo, rosadinha, rosadinha, toda perfeita, a cara da minha cunhada Cláudia. Quando eu olhei para ela, eu falei: "A cara da minha cunhada". Parecia que estava dormindo, mas aquilo me feriu demais e Imagino. tive muitos problemas de saúde por conta disso, então eu disse: "Chega, agora eu não quis mais engravidar". Tanto que quando eu tive a minha filha, meu garoto já estava com 12 anos. E aí Medo, quando né? Deus falou para mim que eu ia ter de novo, eu disse: "Não, eu não quero". Aí foi quando passou um tempo e Deus veio e falou comigo, por que que ele havia permitido aquilo acontecer. Foi algo, assim, fantástico. E aí eu falei para Deus: "Deus, então, se é assim,
Não foi tão fácil assim não, tá? Ele falou outras vezes, ainda Aham, relutei, mas aham. por fim eu falei: "Deus, ok, é assim, então vamos fazer o seguinte, me envolve, não deixa eu pegar esses primeiros momentos de gestação", porque a gestação, todo mundo fala: "Gestação é saúde", para mim é doença. Ai, Até eu o fico quinto muito mês, mal. até o Nossa. quarto para o 5º mês, eu fico muito mal, muito mal. E eu já tinha tido 2 perdas. Aí eu falei: "Deus, então se é a tua vontade, ok, mas me envolve, não deixa eu passar por esse momento". E aí esqueci. Na época eu trabalhava com adolescente lá da igreja. Gente, nós fizemos, foi um ano maravilhoso. E aí nós íamos fazer a gravação do DVD do aniversário dos adolescentes. E eu sou uma pessoa, assim, que quando eu me envolvo de verdade. E eu que desenhei a roupa das meninas do louvor, das meninas da coreografia, eu que vi costureira, eu que levava elas, eu que fazia tudo, os músicos, eu que botava não, tem que fa eu fazia até o tan-tan-tan da bateria, que eu queria que eles Aham. fizessem. Então, assim, eu fiquei tão com muita dor no estômago. Aí eu falava: "Nossa, que dor no estômago, que dor no estômago". E Deve ser estresse, deve ser a correria, pensei né? tudo, até que eu falei com meus irmãos, falei: "Assim que passar, eu vou marcar um gasto para mim, porque tá muito difícil essa dor no meu estômago". Uhum. E aí, realmente, antes da festa eu marquei, a festa seria 28 e 29 de outubro, e eu marquei o gasto para o dia 2 de Novembro. novembro. E legal, acabou a festa, eu realmente fui do médico, aí ele falou para mim assim: "Vamos fazer uma transvaginal, eu preciso ver o seu estômago". Ok, me deu o exame, eu fui fazer. Quando chegou lá, o médico começou a fazer o exame e falou: a senhora não pode fazer esse exame". Falei: "Por quê?". "A senhora está grávida". Eu falei: "Não estou". "A senhora não tem filho, não?". Eu falei: "Eu tenho um menino já com 12 anos". "Então, a senhora está grávida". "Não estou". "Claro que eu não Uhum. estou grávida". Ele: "Então, vamos fazer a ultrassom, já que a senhora pagou o exame, vamos fazer a ultrassom". Fez a ultrassom, eu E já tava estava com 5 meses, olha, o tempo necessário. o tempo necessário que eu precisava. Gente, Entendi. isso foi numa sexta-feira. Aí eu liguei para casa e falei com meu filho. Ele falou para as tia Piscou, nasceu. Ele falou para as tia toda, quando eu cheguei em casa estava todo mundo em casa, foi uma festa, porque o meu filho com 8 anos, ele tinha me pedido de presente de Natal para o pai dele, um irmão, que ele queria muito ter um irmão, ou menina não fazia, mas ele queria ter um irmão. E aí eu liguei para ele, ele ficou tão feliz que ele ligou para todas as tias. Quando eu cheguei a família toda estava em casa, foi uma benção. Aí um deu isso, outro deu aquilo, foi algo assim maravilhoso. E a menina que eu tanto queria também, A menina, né, igual a gente, lá em casa é um montão de homem, só veio uma menininha que vai fazer 4 anos de idade. 4 anos. 4 anos, também uma A minha fez bênção. 15 agora em Pedi abril. tanto ao Senhor, ai Senhor, assim, não é por nada não, mas eu queria uma menina. Não, Senhor, mas não é por nada não, se vier com saúde tá bom, mas eu queria uma menina, sabe aquela história de, não tô querendo te obrigar não, mas eu queria uma menina, sabe? Aí, e essa intimidade, assim, com Deus, esse jeito, né, de conversa que você falou assim, onde eu tô Uhum. conversando, é natural, às vezes as pessoas falam, oi, eu falei, não, tô falando com Deus. É. É assim, é É uma natural, naturalidade, é né? natural. E quando você entra nesse ritmo, você começa a ver coisas que outros até nem veem, e aí você já começa: "Deus, e aí? Toma conta, Jesus". Sabe, é como se realmente é alguém que está contigo, por todo o tempo. Todo, verdade. Isso é muito É bom, lindo, é né? lindo. Às vezes você fala assim, quando eu vejo alguma coisa que eu falo assim, Senhor, se isso acontecer, é porque o Senhor tá, é porque é o que o Senhor quer, tal. E acontece, eu falo, Senhor, tu tá vendo mesmo? Tu tá, sabe? Engraçado, no dia que eu preguei, eu até falei sobre isso, que às vezes as pessoas idolatram, é como se fosse alguém famoso, né? Que às vezes a pessoa fala, no Instagram, aquelas adolescentes falam, ai, me seguiu. É como se o Senhor realmente tivesse me seguindo e tivesse lá, olha, me olhando no Instagram toda hora, entendeu? Olha aqui, eu tô Uhum. vendo o que você tá fazendo. E aí você É, fala, Senhor, eu falo, não é que você tá realmente? E aí você começa a ver sua experiência. Quando você começa a mudar de fase, você consegue isso aí. literalmente É a palavra certa, é mudar de fase. A gente precisa entender que é como a criança na escola. Aquela criança que estuda, que faz tudo direitinho, faz sua prova, no final do ano ela vai passar de ano. Ela vai viver uma nova experiência. Mas se você não estudou, não se preparou, ela vai repetir. É, E a nossa vida com Deus é assim, a gente precisa, fazer nossas tarefas, para a gente passar de ano, passar de fase, ir além, porque Deus está pronto a sempre nos levar além. Mas nós precisamos querer ir além. Tem pessoas que estão 10, 20, 30 anos na igreja, mas não conseguem ir lá no altar não liberar uma consigo. palavra. Ou seja, essa é a criança que não estuda, que não leva seu estudo a sério, que não corrige
suas tarefas, Mas não vou faz te uma falar, prova pastora, direito. o líder ajuda muito. Ajuda. Ajuda muito, porque vou te falar, talvez se não fosse meu líder, eu seria uma dessas. Por vergonha, Isso. por achar que não. Se não houvesse a confiança, saber que era um homem de Deus, e ele impulsionar, ele falar, não, eu acredito em você, mediante, você tem noção? Olha aqui, eu nova, né, assim, no evangelho, né, de uma oração, porque tem uma capa que normalmente só intercede quem já é de Uhum. idade, quem já está no evangelho há muitos anos. Então, você entrar nova, né, num ministério de intercessão, as pessoas olham para você meio assim. E quando meu pastor colocou que a gente foi fazer uma reunião, a primeira coisa que ele falou: aqui estou dizendo que eu faço o que Deus manda, e se vocês quiserem reclamar, não quero ninguém reclamar aqui, reclamem com Deus. Então, assim, as pessoas me pegaram por confiar no meu líder, e o meu líder, ele me incentivou muito a eu hoje conseguir subir e fazer, não desobedecer o que Deus manda. Seja ela ajudar numa ação social que tem na igreja que a gente faz, seja ela subir no altar para fazer, para dar uma palavra. Vamos lá. Como que a gente falou sobre quando eu chamei? Eu falei com a senhora falou assim: eu gosto muito de falar de louvor como arma de guerra. E aí eu fiquei pensando: arma de guerra. Realmente a gente precisa de uma arma de estar armado. A gente precisa estar todo momento. E aí eu fiquei pensando: como que eu usaria o louvor como arma de guerra? De acordo com a Ensina. guerra que você esteja passando. Eu separei até três referências bíblicas, mas primeiro eu quero começar falando de uma experiência que eu tive. Então, assim, o louvor, ele é arma para qualquer tipo de guerra que você esteja passando. Certa vez, eu estava morando em Niterói e eu estava com muito aflito e eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito. Eu estava sozinha pela manhã, as crianças estavam na escola e uma dor muito forte no peito. Falei, gente, eu estou infartando, eu vou morrer. E eu comecei a ficar, falei assim, eu fiquei apavorada. Falei, Deus, só vou me achar no final do dia, quando o marido chegar e os filhos chegarem. Eu vou ficar largada no chão sozinha. Ai, Deus, eu fiquei preocupada. E a dor foi aumentando, aumentando, e eu andando de lado para o outro. Eu não conseguia. E naquele momento eu não conseguia orar. Eu lembrei daquele louvor, se não me falha a memória, Fernanda Brum, fala, Espírito Santo, ore por mim. E eu não tinha força, eu já estava perdendo as forças no corpo. Eu comecei, Espírito Santo, ora por mim, leva para Deus tudo o que eu preciso. Eu lembrei do louvor. E eu usei esse louvor como a minha arma naquele momento. Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo. E comecei a declamar esse versículo. Daqui a pouco eu já estava de joelho no chão e já louvando ele. E a dor foi passando, foi passando, foi passando. Ali você fez. Virou uma chave. Sobrevivi. E aí a gente vê a passagem lá de 1 Samuel 16, né? Quando o espírito maligno vinha atormentar Saul, e ele trouxe Davi para junto dele para trazer alívio. E Davi dedilhava a harpa só no instrumental, e ele tinha alívio daquele espírito maligno. Está lá em 1 Samuel 16, versículo 23, ele vai dizer, Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Toda vez que Davi chegava e dedilhava sua harpa, o louvor que vinha daquele instrumento libertava o rei Saul. A gente também tem um outro que vai falar sobre prisão. Louvor que destrói prisão, Atos 16, Paulo e Silas na prisão. Não tinha culpa nenhuma neles, armaram para eles, açoitaram, prenderam, o carcereiro apavorado, o que fez? Levou ele para o cárcere inferior. Toda vez que eu leio isso e falo esse cárcere inferior, nossa. Ele estava na masmorra, mas abaixo da masmorra. Eu tinha outra. Eles estavam lá no fundo do fundo. Aquela parte ali era a parte onde caía as fezes, onde não tinha luz nenhuma, era total escuridão, sujeira total. E como se não bastasse isso, eles estavam com os pés nos troncos, acorrentado. Pensa, que coisa horrível que eles estavam vivendo ali. Eles não tinham saída, não tinha quem recorrer.
não tinha uma luz no fim do túnel. E o que eles fizeram? A Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, meia-noite tem um segredo. É a hora do ápice da escuridão, mas ao mesmo tempo é o início de um novo dia, de uma nova perspectiva. E eles começaram a louvar o Senhor. Através do louvor deles, houve um grande terremoto e as portas foram abertas. As correntes que prendiam eles caíram. E mais que isso, o carcereiro e toda a sua família se converteram ao Senhor. Verdade. Então o louvor, ele liberta. O louvor, ele abre as prisões. Sabe, eu acho muito lindo. E eu me aproprio disso quando eu estou em momentos ruins. Eu começo a louvar na minha casa. Os meus vizinhos devem me achar doida, porque eu canto com voz alta mesmo. Daqui a pouco eu estou falando em mistério, eu estou intercedendo. Tem dia que eu vou lá no portão, levanto as mãos para a rua e boto as mãos nas paredes. Na minha casa não vai chegar maldição. Eu coloco a mão ali. Na minha família não vai ser alcançada com a maldição, não. E eu começo a profetizar para os meus vizinhos, para os meus amigos, pelo comércio. Eu peço a Deus para abençoar o comércio da minha rua, para abençoar as pessoas, que os lares sejam abençoados, envio cura. E eu estou sempre assim, mas através do louvor. Às vezes você está em casa atribulada, cheio de coisa para fazer. Aí eu falei, quer saber? Ligo a TV lá no YouTube e deixo lá. Tem aquele negócio de não sei o que lá... Quantas músicas de louvor, já viu? Já vi, eu boto já. lá no louvor e vai um atrás do outro e eu vou cantando. Daqui a pouco eu mesma já estou me sentindo numa outra atmosfera. A vida é renovada e você sente que a atmosfera muda. Muda mesmo. Muda. E tem também um terceiro Muda o louvor culto. que é assim, o que eu amo essa passagem. Eu sou muito impactada toda vez que eu leio essa passagem. De 2 Crônicas 20. Quando o rei Josafá recebe a notícia que está vindo 3 exércitos contra ele. Ele fica apavorado. Ele fica apavorado, mas ele faz uma coisa que todos nós temos que fazer quando a adversidade bater na nossa porta. Vai orar. Ele ora ao Senhor, ele faz uma oração linda, esse capítulo 20 de 2 Crônicas. Ele vai fazer uma oração linda e tem um versículo que eu até gosto muito dele, que é ele no final, ele diz, deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Não é Crônicas. É muito lindo e ele ora ao Senhor e ele fala, ele reivindica e ele ainda diz assim, olha só, Senhor, lembra lá do pessoal dos moradores do Monte Seir, que quando o povo saiu do Egito, Deus falou para o pessoal, olha, o Monte Seir eu dei para eles, não mexe com eles lá. E agora Amon, Seir e todos os, e um outro monte que eu não lembro o nome agora, vai atrás. E aí ele vai e diz, está vendo, Senhor? Olha a paga que eles estão nos dando. E aí ele vai e lembra da oração. Quando Salomão terminou a construção do templo, 2 Crônicas, né? Salomão vai falar lá. E ele ora e fala, Senhor, se algum dia, ele está tão feliz, o povo está tão feliz, e o Salomão fala, se algum dia esse povo se perder, for para longe, mas lá longe ele lembrar de ti e orar, tu perdoa? Ah, Senhor, se esse povo for levado cativo, e lá onde ele estiver cativo, ele lembrar de ti e orar em direção a essa casa, tu ouve. E aí Deus vai e responde, ouvi a tua oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E aí Josafá lembra dessa oração. E ele fala, Senhor, tu lembra que tu falaste isso? Tu lembra, Senhor? E ele faz toda essa entrega, e aí ele termina dizendo assim, vou achar aqui o versículo, que é um versículo, ele fala, Senhor, tendo ele começado, conciliou-se cantores, não vou achar o versículo que eu falei, não. Mas ele diz assim, ele fala, Senhor, fiz tudo, é como se ele dissesse assim, fiz tudo o que tinha que fazer. Em nós não há força para resistir, porém, os nossos olhos estão fixos em ti. E aí o Senhor manda um mensageiro, Jaeziel. Ele se levanta, os levitas, ele se levanta no meio da congregação e vai falar para o rei, fala, olha Josafá, não temas, essa peleja não tereis que pelejar, parais, ficai firme e veja o livramento do Senhor. Aí o Senhor vai e dá ele uma estratégia.
O que eu acho lindo, que tá vindo 3 exércitos contra ele. Ele só tem um. Mas o Senhor dá a estratégia. E qual é a estratégia? Ordena os cantores para frente da batalha. Deus não diz para ele, ordena os melhores guerreiros, os general. Não, ordena os cantores para frente da batalha, cantando a majestade do Senhor. A Bíblia diz que ele obedece. E os cantores vão à frente louvando a majestade do Senhor. Eles saem cantando, louvando ao Senhor. E quando eles sobem, que chegam no alto para olhar lá no vale, o Senhor já pôs emboscada. Os 3 exércitos já morreram. Porque quando eles ouvem o barulho dos louvores, 2 se levantam contra um e destrói. Depois esses 2 lutam entre si. E quando o povo chega lá no alto, que olha lá para baixo, era só corpos. Meu Deus. Eles não precisaram realmente usar a espada para lutar. O louvor foi a arma que eles usaram. Olha que coisa linda e fantástica. Mas isso você precisa crer. Tem que vir de dentro para fora. Você tem que crer. E você tem que conhecer a quem você serve. É por isso que é necessário também você ter experiências com Deus. Como você vai saber que você vai sair vitorioso? Deus falou. Muita gente promete alguma coisa e depois quebra a palavra com você. Mas quando eu sei quem eu sirvo, quando eu sei quem é ele vai falar e eu vou. Eu sempre digo para meus filhos assim, tenho certeza que foi Deus que falou contigo? Pode ser a coisa mais absurda. Faça. Porque ele vai te garantir. A palavra vai dizer que eles chegaram lá no alto, quando eu dou lá para baixo, era só corpos. Eles levaram 4 dias recolhendo os espólios de guerra. Olha, lindo. É muito lindo. Então, assim, o louvor é uma arma. O louvor, ele abre, não adianta, ele abre o culto, ele traz uma atmosfera, o louvor, ele faz um ambiente. É por isso que a maioria das igrejas tem um ministério de louvor. A palavra ministério quer dizer serviço, né? Ministério de louvor, ele serve a igreja com louvor. Então, as igrejas menos tradicionais, né? Porque a Assembleia de Deus não tem muito isso, mas assim, as igrejas mais comunidades, assim, eles usam o ministério de louvor mesmo com o serviço da igreja. O ministério de louvor é quem abre o culto. Então, ele sempre abre com 2 louvores de quê? De júbilo. Ele está chamando a igreja, ó, começou. E antes da palavra, que o ministério de louvor geralmente é 2 oportunidades. Antes da palavra, ele vem com adoração. Ele prepara a igreja para louvar, aí vem com júbilo. Igreja, chegamos, está aqui. A igreja vem e louva. Antes da palavra, ele vem e com adoração. 1 ou 2 de adoração. Ele prepara o coração da igreja para receber a palavra. A atmosfera muda, o ambiente muda. Você, para orar, até lá normalmente na minha igreja, vem o Ministério de Louvor e vem as orações. É diferente. Quando você sobe, você já sobe... É totalmente diferente. É diferente. A gente começou aqui o podcast louvando. No início do podcast vinha a Su, que fazia a voz, aí tinha um menino do violão que fazia. Só que acabou que, como a conversa é muito tempo, né? E isso acabou que não tava compartilhando. Mas quando eu chamei, eu falei, Su, tem como tu cantar pra mim? Porque o louvor, ele abre o ambiente. Ele abre o ambiente, ele traz a presença de Deus. Que a adoração não nos faz ir ao céu. A adoração, ela traz o céu à terra. Amém. Quando você começa a adorar e louvar, não é a gente que sobe, os céus baixam. E é uma coisa fantástica. Eu choro, chora. Você chora, grita, eu pulo. Eu não tenho esse negócio de me conter, não. Quando o Espírito vem... Gente, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Como uma coisa viva dentro de você, você vai ficar apática. Eu não sei. Eu não consigo. Eu falo com os meninos lá na igreja, se você me vê parada, nada tá acontecendo. Agora, se você me vê, meu filho, pra um lado e pro outro, que eu fico assim, ó, igual, eu não fico tonta, eu fico pra um lado e pro outro, fico pro lado e pro outro, aí você vai ver que o bagulho tá ficando doido, papai, você vai ver que o bagulho tá ficando doido, porque parada, não tem como. Não tem como você sentir a presença de Deus e continuar apático, parado. Ela vem, ela é viva, ela move dentro de você. E você precisa manifestar a presença de Deus através da sua vida. Pessoas que te olham vão dizer, nossa, sente, não tem como. A pessoa sente. Já aconteceu de você em outros lugares? Aconteceu sem ser na igreja, sem ser dentro da sua casa?
Mas você sentia a presença de Deus? Ou sentia ele falando contigo tão forte que ali você manifestou a presença dele? Já. E eu não tenho vergonha Não nenhuma. tem, né? Se eu sentir que Deus quer falar, que Deus está me usando para alguém, eu vou. Com vergonha, com sem jeito, mas eu vou. Porque é natural você sentir, dependendo do espaço onde está, você fica meio que sem jeito. Mas se eu tenho certeza que Deus está me impulsionando, eu vou. Olha, eu tive uma convidada aqui, que ela é lá do... Ela é de São Paulo, mas ela é divisa de São Paulo com... Não lembro pra onde. Olha, mas pensa. Ela fala assim, olha, eu já saio de casa falando, Senhor, com quem que você quer que eu fale? Eu fico orando, falo assim, o que você quer? E fala mesmo, se você quiser chegar lá e quiser me conhecer, minha filha, tu fala assim, quem é a doida da igreja? Não precisa nem procurar meu nome. Quando fala quem é a doida da igreja, vão te levar lá na minha casa. Aí eu falo, é bom ser doida por Jesus, né? Ela fala, Senhor, tô aqui. E pode ser no mercado, pode ser... Não tem vergonha não, minha filha. Onde Deus manda... Nós somos loucos por Jesus, somos os eu tô doidos indo. mesmo. Isso é lindo. Lindo porque tem muita gente, às vezes, que tá esperando uma resposta, né? Eu vi uma pregação e ele dizia assim, às vezes você deixa de entregar uma coisa que Jesus manda e aquela pessoa tá há tempo esperando aquilo. Uhum. E Deus te usou para você fazer aquela entrega. Então, assim, claro que com quem você confia, né? Quem é... Às vezes nem que você confia, porque às vezes você nem conhece. Mas você vai saber quando é de Deus, porque quando é de Deus, ele vai direto na ferida. Ele vai direto na ferida, ele não vai, né? E assim, o louvor para, como você falou, como arma de... Eu nunca tinha pensado nisso. Uma arma de guerra poderosa. Nunca tinha pensado, né? Pra mim, o louvor, óbvio, muito importante. E pra mim, ele abria a minha oração. Mas nunca tinha pensado nele, assim, como arma de guerra. Viu como a gente aprende, viu? Ai, gente, estamos chegando ao fim. Sabe, eu quero dizer... Isso é um ensinamento. É o que eu tava falando com as meninas antes. E quando a gente... Aqui não é só passando pra vocês... Mas sim, a gente aprende, a gente nos enche, sabe? Eu nunca tinha visto o louvor por esse lado, como arma de guerra. E sim, nem sei explicar, como uma presença. Eu choro, às vezes, assim, eu fazia vídeo pra vocês e mostrava, gente, olha o que o Espírito Santo fez. E muitas das vezes ali, às vezes nem cantando, nem a música toda, mas só em ouvir, já sentir aquilo dali pra você ver que, sabe, não precisa só você louvor, mas aquilo vem de um jeito que entra em você, que é absurdamente. Então, assim, use o louvor também como arma de guerra. Às vezes você tá tão fraca que às vezes você não consegue orar. O louvor, ele vai te dar essa saída. Muitas das Abriu o vezes, acesso, né? abriu o acesso. Tanta dificuldade, tanta tristeza que eu tô fraca. Sabe, às vezes de chegar no lugar e ficar assim, ó, sem você conseguir falar o que você quer com o Senhor. Às vezes a correria do teu dia faz você não ter esse tempo. Então, assim, reflita sobre a sua vida, estamos chegando em 2024, faça uma reflexão, a vida é um sopro, Jesus está voltando. Então, assim, abra sua mente, veja o que como você quer viver a sua vida. Para que você seja lamparina para a vida, lamparina acesa na vida de outras pessoas. E é como a pastora falou, o mundo, ele tem muitas coisas boas para te oferecer, mas não é eterna e é momentânea. Por isso que tem muitas pessoas que eu ouço falar assim, eu vou sair, fiquei com mulheres, fiquei com homens, mas quando eu voltei me senti sozinho. Por que é isso? A única presença que não te deixará sozinha, que às vezes você tem tudo, às vezes você tem dinheiro, você tem família, mas você sente um vazio dentro da sua alma, do seu corpo, que só será preenchido por uma pessoa, por um espírito, pelo Espírito Santo. Só ele vai fazer você, mesmo não tendo o dinheiro, mesmo você não tendo, ele consegue suprir isso. Mas às vezes você pode ter tudo e não ter nada se você não tiver a presença dele. Então, por experiência própria, eu digo pra você, reflita a sua vida. Reflita, seja uma lamparina acesa dentro da sua casa, pois você vai ver que não tem como ficar só em você. Aquilo transborda, aquilo vai perto das pessoas por onde você está, aquilo chega no seu trabalho. Você muda porque quem conheceu verdadeiramente Jesus não tem como não ser mudado, não tem como ser a mesma pessoa. E isso é automático, não é você quem vai decidir, entendeu? E ele muda a sua vida. Então, reflita. Bem, 2024 está chegando e que você seja uma pessoa diferente para sua casa e para sua vida. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada pela sua...
Perdoa esses imprevistos, esses imprevistos aí da falta de luz. Perdão para vocês também. Mas muito obrigada, foi um papo maravilhoso, aprendi muito, né? Dá pra ver assim o quanto a senhora é bom estar perto de pessoa de oração, vontade de pegar assim e falar, me dá Assunção. Dá um pouco da Assunção, sabe? Dá um pouco da Assunção e ir pegando um pouquinho de um som de cada um. E muito obrigada pela sua presença, você sabe, na hora ter aceito, mesmo sem me conhecer, sem conhecer bem o projeto, mas a senhora tá aqui só para falar do nome de Jesus. Muito obrigada mesmo por ter aceito. Eu que agradeço, Nathalie. E eu quero dizer para você, como ela estava falando do espaço vazio, Jesus, ele tem o tamanho exato do vazio que está no seu peito. Ele é o único que pode preencher todos os espaços. E muito obrigada. Para mim foi bom. Gostei da experiência, gostei de te conhecer, gostei de estar aqui com você. Ah, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Pastor Márcio. Pastor Márcio, que normalmente... Vem cá, Márcio, vamos te conhecer, vem dar um tchau. Gente, ele é tímido, ele é vice-presidente da empresa, ó. Da Assembleia de Deus, olha. Mas olha, o Márcio é uma benção, eu já conhecia. Tá vendo como Deus une os propósitos? Mas onde a gente imaginaria que em meio ao Márcio fazendo as coisas para mim e tal, estaria hoje aqui de outro jeito, sem ser a trabalho. Né, Márcio? Sem nem saber, eu nem sabia que você era evangélico quando a gente começou a trabalhar, nem eu, e a gente foi se conhecendo, como Deus une os propósitos, para que no futuro, para que breve, as coisas aconteçam. Não adianta, gente, é quebra-cabeça. Às vezes as coisas ruins acontecem na tua vida e ali na frente você vai entender o que aconteceu. Às vezes não é que seja ruim, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não é que seja ruim. A gente acha ruim porque é o que a gente quer, é o que a carne quer. Mas o que a carne quer, filho, tem muito sacrifício depois, é muito sofrimento depois quando você vê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Gente, muito obrigada. Compartilha, vai ficar gravado aí. Compartilha, manda aviãozinho pro pessoal. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, que a gente manda pra pessoas que se eu não souber, pessoas que possam orientar, mas venha para os caminhos do Senhor, pois, ó, vou te falar que você vai ver. É difícil? É. Você vai ter problemas? Vai. Mas você vai saber como se portar diante disso, entendeu? E se você não souber, ele te ensina, ele te ajuda, pode ser, ele vai te empurrando assim, ó, para você ir. Muitas das vezes você, sem força, você vai entender que é a força dele que tá te levando. Então, tenha uma semana abençoada, que vocês sejam lamparinas acesas na vida das pessoas, que vocês exalem o cheiro de Jesus por onde vocês passarem, que onde as pessoas olharem para você possam ver que você é um deles. Beijo, gente. Fica com Deus.